E a gente estava falando sobre eliminação de Gauss e eliminação de Gauss-Jordan, né? Processos de eliminação temos Gauss mais retrosubstituição, temos Gauss-Jordan, tá? Então vamos lembrar disso com um exemplo. Esse exemplo é especial porque é um sistema homogêneo, tá? É um sistema homogêneo. Então o que é um sistema homogêneo? Vamos definir sistema homogêneo. Então, a gente vai chamar um sistema linear de sistema homogêneo quando você tem, na última coluna da matriz, a matriz ampliada é formada por zeros, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as equações do sistema têm todas a seguinte forma, tá? Então, você tem o seguinte, ó, A11, X1, A12, X2, etc., até A1, NXN, igual a zero, tá? Então, esse igual a zero vai se repetir ao longo de todas as equações. Quando isso acontecer, o sistema linear é chamado de sistema homogêneo, tá bom? Professor, Oi. ali em cima de Gauss-Jordan tá escrito o quê? Gauss mais retrosubstituição. Ah, sim, obrigada. Escreve direitinho. Obrigado. Gauss mais retrosubstituição, tá? Bom. Então, continuando, né? O nosso sistema é chamado de homogêneo quando acontecer esse padrão aqui, ó. Última equação. AM1x1, AM2x2, até AMNXN igual a zero, tá? Então, é homogêneo quando o membro direito de todas as equações é igual a zero, tá? Sistema homogêneo. Em termos da matriz aumentada, o que vai acontecer é o quê? O que acontece com a última coluna da matriz aumentada? Será nula, né? É toda nula, muito bem. Isso vai permitir que a gente tenha que fazer menos operações, né? A gente vai perceber que, ao fazer as operações elementares para reduzir a matriz, para chegar na forma escada, perdão, forma escalonada, ou forma escalonada reduzida, tudo que você fizer com essa coluna vai ser alterado. Quando você fazer as operações, você tem, no final das contas, a matriz reduzida, tá? Forma de escadinha. E a última coluna é igual, não vai mudar. Com isso, a gente não precisa carregar ela. Então, pode fazer as operações simplesmente com a matriz do sistema, sem considerar a última coluna, tá? Então, vamos fazer isso com um exemplo e, ao mesmo tempo, a gente lembra o que foi feito da última vez, correto? Tudo bem? Tudo bem. Sistemas Professor, tem alguém homogêneos. pedindo para entrar aí na sala, pediu para Oi? você aceitar. Tem alguém pedindo para entrar na sala aí, pediu para você aceitar.
Eu não estou tendo aqui ninguém, Rodrigo. Obrigado, mas eu não estou vendo. Eu acabei de Foi mal, deixar tô alguém fora do entrar, grupo tá? aqui. Deve ter sido alguém que acabou de entrar, porque nesse instante não tem ninguém. Tá bom? Deve ter sido, sei lá, uns 15 segundos antes que você falou, tá? Eu deixei entrar alguém. Não me lembro já o nome. Obrigado, Rodrigo. Então, vamos se lembrar então do processo e tal, resolvendo o sistema homogêneo, tá? Vamos lá, o sistema é o seguinte, então vai ser x1, deixa eu fazer uma coisa aqui mais rápida. Vou pegar o livro aqui. Página que a gente está, a página 18. Então, temos x1, ai, travou. Acredito nisso. Meu quadro travou aqui. Deixa eu ver se consigo resolver isso. Pronto, voltou. Lá, x1 mais 3x2 menos 2x3 mais 2x5 igual a zero. Depois, 2x1 mais 6x2 menos 5x3 menos 2x4 mais 4x5. Temos mais uma variável, peraí. Vamos ter x6 ainda. E menos 3x6 igual a zero. Depois temos 5x3 mais 10x4 mais 15x6 igual a zero. E por último, 2x1 mais 6 vezes x2 mais 8 vezes x4 mais 4 vezes x5 mais 18 vezes x6 igual a zero, tá? Então, como se chama esse tipo de sistema? Com o nome que Homogêneo. recebe, sistema homogêneo, né? Por quê? Por causa da última coluna, né? Os membros direitos das equações são todos iguais a zero, e pensando na matriz ampliada, né? Matriz aumentada, a última coluna vai ser nula. Então, vamos lá. A matriz aumentada vai ser 1, 3, menos 2, 0, 2, 0, 0. Depois seria 2, 6, menos 5, menos 2, 4, menos 3 e 0. Seria 0, 0, 5, 10, 0, 15, 0. Depois viria 2, 6, 0, 8, 4, 18, 0, correto? Matriz aumentada. Bom, eliminação gaussiana, vamos lá. O que a gente faz? Primeiro passo. Vocês lembram pelo menos do primeiro passo. O que a gente faz? Identificar a primeira coluna no nulo. Primeira coluna não nula. Muito bem, Solon. Quem é essa coluna? É exatamente a primeira. Exato. Aí depois faz o quê? Eu Tenta preciso. colocar o pivô na primeira posição daquela coluna. Certo? Sim, sim. Que já está posicionada, no Nesse caso. caso, ele de graça já está lá. Então, a gente tem o primeiro pivô,
Tá certinho. O que resta é fazer o quê? É transformar o que está embaixo do pivô em zero. Muito bem. Então, para isso, a gente tem que fazer quantas operações? Duas, né? Temos duas posições embaixo que não são nulas e uma que é nula. Então, a gente precisa de fazer duas operações. Então, a primeira seria transformar a segunda linha nela menos duas vezes a primeira e transformar a terceira linha nela menos duas vezes a primeira, correto? Sim, sim. É importante que vocês aprendam a escrever o que eu estou escrevendo aqui, tá? Então, eu quero que, quando vocês entregarem a prova, seja escrito assim, exatamente igual. Você coloca um tio e embaixo do tio coloca as operações que estão sendo feitas. As operações têm que ser operações elementares, são aquelas três operações que a gente estudou. Vamos lá. Então, você continua aqui, botou tio embaixo e faz as operações. A primeira não é alterada. 3 menos 2, 0, 2, 0, 0. A segunda será alterada, fica 0. 6 menos 6, 0. Menos 5 mais 4, menos 1. Menos 2 mais 0, menos 2. 4 menos 4, 0. Menos 3 mais 0, menos 3. E 0 menos 0, 0. Confiram se estiver tudo certinho. A próxima não muda. Deixa igual. 15, 0. Depois vem na última, 0. 6 menos 6, 0. 0 mais 4, 4. 8 menos 0, 8. 4 menos 4, 0. 18 menos 0, 18. 0. Tá certo? Só você tinha Beleza. posto linha 3, linha 4, não? Oi? Você escreveu aqui linha 3, linha 4, não? Ah, obrigado. Muito bem. Obrigado, Rodrigo. 4. Beleza. Então, pronto. Você zerou tudo que está embaixo do primeiro pivô. A próxima coisa a fazer é esquecer essa primeira linha, né? E começar o processo de novo com a matriz que fica. A matriz que ficou é essa aqui de 3 linhas, né? Então, primeira linha não nula, a primeira coluna não nula vai ser a terceira. E o pivô está quase lá. Como que eu faço para transformar 1 em menos 1? Qual a operação elementar que eu tenho que usar? Multiplica por menos um. Quem? A coluna. A linha, no caso. Que linha? A L2 vai se transformar. L2. Então, L2 vai ser transformada em menos L2, tá? Isso. Ok? Vamos lá. E o resto continua igual. Então, vamos tentar fazer certinho aqui. Continua o tio, tá? A primeira não vai ser modificada. Depois, esse é por menos 1, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 0. Depois vem 0, 0, 5, 10, 0, 15, 0. Depois vem 0, 0, 4, 8, 0, 18, 0. Tá bom? Pronto. Agora o pivô está aqui. O pivô foi feito. Depois você tem que zerar o que está embaixo do pivô. Quais são as operações certas a serem feitas? L3 Não. vai se transformar. Ah, No sim, caso, sim, você tem sim, que sim, zerar sim. embaixo, né? Sim, Do Yasmin, você tem pivô. razão. L3, muito bem, vai se transformar em quem? L3 menos 5 L2. Muito bem, e L4, L4, L4 menos 4 L2. muito bem. Aí é só fazer as operações agora, né? Então, a matriz nova vai ter a primeira linha igual à anterior, a segunda também, ela não vai mudar. A terceira vai mudar, né?
fica 0, 0, 0. 10 menos 10, 0. 0 menos 0, 0. 15 menos 15, 0. 0 menos 0, 0. Pronto. A próxima vai ser 0, 0, 0. 8 menos 0. 8 menos 8, 0. 0 menos 0, 0. 18 menos 12 vai ser 6. E aqui vai ter 0, correto? Concordam? Sim. Beleza. Próxima operação. Você esquece agora das primeiras duas linhas, né? Já zerou embaixo dos pivôs, aí você percebe que a escada começa a se formar. Peraí, deixa eu ver a escadinha. Ela começa a se formar aqui, ó. Escadinha. Né? Tudo que está embaixo dos uns, dos pivôs, está zerado, né? E aí você vai agora esquecer dessa linha, dessa segunda. Aí faz o quê? Escolhe o quê? A primeira linha não nula. A primeira coluna não nula. Primeira coluna é nula, segunda é nula, terceira é nula, quarta é nula, quinta é nula, sexta não é nula. Pronto, escolheu a sexta. Aí tem que criar o pivô na primeira linha. O que que faz? Primeira coisa a fazer. Trocar de lugar, né? Linha 3 para linha 4. Permuta quem? A linha 3 para a linha 4. Fala um pouquinho mais alto. Certo? É a linha 3 com a linha 4. Isso, permuta a terceira com a quarta. Ok? Aí o resultado é bem simples. As primeiras duas ficam iguais. Aí a terceira ficou assim. E a última está toda nula, tá? Pronto. O que que falta para chegar na forma, na forma escalonada? Falta fazer o quê? Encontrar o pivô da linha 3. Pronto, esse pivô vai ser formado a partir desses 6 ali, né? Então, qual a operação a ser feita? Vai substituir a linha 3 por ela dividido por 6? Muito bem, Caio. Linha 6, substituída por 1/6 dela. Ok. E só, né? Aí vai ficar como? Deixa eu tentar arrumar espaço aqui. Fazer tudo na mesma página. Acho que dá. Então vai ficar 3 menos 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 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 0. Pronto. Então, a escada foi formada, né? Tem a escadinha. Pronto. Então, observe que ao longo das operações, a última coluna, ela permanece idêntica. Ó. 0, 0, 0, ela não muda. Então, você não precisa ficar escrevendo ela, né? Ela não te dá informação a mais. Mas tem que ter cuidado, né? Para interpretar o que você está fazendo, né? Você vai tirar, quando o sistema for homogêneo, você não precisa considerar essa coluna, mas tem que ter cuidado, porque o número de variáveis não muda, né? Então, você tem que perceber que no final, quando você voltar para o sistema original, para o sistema novo, botar as variáveis, você tem que colocar a coluna nula que você tirou, se você for tirar, né? Então, se você quiser carregar e fazer, pode carregar e fazer, mas na prática não está fazendo nada ao colocar essa coluna nula, tudo bem?
Próximo passo. Até aí você fez a Ô, definição de... Oi. Quem falou? Solon, Solon, diga. existe alguma anotação que precisa ser colocada para indicar que a gente está desconsiderando a última coluna? É porque Então, o senhor sempre chama atenção, né, para a gente estar escrevendo certinho, então existe beleza, alguma então, anotação? a matriz que a gente sempre está fazendo as operações é a matriz ampliada, né? Aumentada, tá certo? Quando você não considera a última coluna, você simplesmente chama ela de matriz do sistema. Tem a matriz do sistema, a matriz de coeficientes, tá? Então, a gente pode fazer... Quando o sistema é homogêneo, você precisa só fazer as operações elementares com a matriz de coeficientes. Quando o sistema não é homogêneo, você usa... Não usa a matriz de coeficientes, mas a matriz ampliada, tá? Eu digo assim, a pergunta tem mais a ver com, por exemplo, o senhor sempre indica ali que a linha 6 está sendo, a linha 3, por exemplo, permutou com a linha 4. Quando eu tiro a última coluna, eu preciso fazer esse tipo de sinalização de alguma forma, ou é desnecessário? Então, no começo a gente faria assim, aqui no começo, ó. Faria uma frase curtinha. Como, aqui em cima, você falaria assim, como o sistema é homogêneo, consideraremos a matriz de coeficientes. Tá? Tudo bem, obrigado. Mas isso não tem problema não, porque o problema vai ser no final. Quando você tira, nem precisa colocar, né? Você vai perceber depois. O problema vai ser o seguinte, quando você tira essa matriz, se você se esquece de que você tirou, pode complicar, tá? Na hora de reescrever o sistema novo, tá? Porque se você pegar essa matriz que está aí, quantas colunas tem essa matriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Certo. Então, quantas variáveis tem? Se a matriz ampliada tem 7 colunas, quantas incógnitas tem o sistema original? Tem 7 também. Não. 6? 6, né? Então, se você tira a última coluna e esquece disso, você tem uma matriz com 6 colunas, certo? Aí você pode interpretar que o sistema tem 5 incógnitas só. Tá certo? Entendi, obrigado. Então, esse é o detalhe que você tem que perceber. Você tira a última coluna, mas tem que levar em conta que o número de incógnitas não vai mudar, vai ser o mesmo lá do começo. Tem que ser 6 incógnitas, tá? Então, você tem que reescrever lá no final, quando você passa para o sistema novo, tá bom? Tranquilo, obrigado. Beleza. Agora, qual é o próximo passo? Zerar o que está em cima do senhor. Zerar o que está em cima dos pivôs. Aí você começa pelo pivô de baixo. O último pivô, o de baixo. Quais são as operações a serem feitas? L2 vai ser substituída por ela menos 3 vezes L3. Ok? Nesse caso, vai ficar assim. Nesse caso, fica 1, 3, menos 2, 0, 2, 0, 0. Depois fica 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, né? Depois você tem, peraí, 1, 2, esse 2 não sumiu ainda, né? Tem uma coisa esquisita aqui. O 2 está aqui. Terceira, que é igual. E a última também. Última operação. O pivô, penúltimo pivô. Segundo pivô, como fica a última operação. Primeira linha é substituída pela primeira mais 2 vezes a segunda, tá? Isso.
obtemos 1, 3, 0, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá certo? Realmente a matriz na forma de escada, certinho. Reduzido, ok? Aí, continuando com o raciocínio, a última coluna, ela nunca mudou. Então, para que usá-la? Isso ela nunca mudou. Sistema novo. Como fica o sistema novo? Tá, X1 X1, mais 3x2 3x2, mais 4x4 4x4, mais 2x5 x5. Então, quando você tira essa última coluna, ó, você poderia esquecer da sexta equação. Esse é o problema, viu, Solon? Da sexta variável. A 0. E mais? Segunda equação. x3. Jordan, você pode falar um pouquinho mais alto, aumentar o volume do microfone aqui, eu não escuto direito. Certo. Eu que mudar a configuração. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Pronto. Vai ficar x3, né? Isso. X3, muito bem. Mais 2x4 Ok, igual a 0. beleza. E a última, x6 igual a 0, né? Ok, muito bem. Beleza. Então, pronto. Quantas variáveis líderes temos no sistema novo? Variáveis 3. líderes. São 3 que correspondem aos pivôs. Então, você teria x1, a próxima, X3. x3 e X6. x6, muito bem. As restantes são as variáveis livres, né? Quantas variáveis livres temos? Temos 6 variáveis em total, 3 delas são líderes. Quantas são livres? Só fazer a conta. Tem 6 no total. Dessas 6, 3 são líderes. Quantas livres são? 3. A diferença de 6 menos 3, que é 3. Tá? Eles são nossos parâmetros, então. O primeiro parâmetro vai ser x2. O segundo parâmetro vai ser x3, x4, perdão. E o terceiro parâmetro vai ser x5. Tá bom? Aí você tem que fazer o seguinte, né? Então, a primeira equação, você isola x1 e substitui as variáveis livres pelos parâmetros. Como é que fica? X1 igual a... Menos 3x2. Nós já substitui x2. Ah, ok. Então, menos 3t1. Isso, menos 3t1. Menos 4t2. Ok. Menos 2t3. Muito bem. Depois, o x2. O x2, você usa isso aqui, né? x2 é igual a t1, tá bom? x3, aí você usa a segunda equação. x3 vai ser igual a... x3 vai ser igual a... Menos 2t2. menos 2x4, ou seja, menos 2
T2. Aí você coloca na coluna do T2, menos 2 T2. Pronto. X4 é igual a quem? A T2. X5 seria a próxima variável, é igual a T3, né? Você bota na última coluna. E X6, você usa a última equação do sistema. Vamos para X6. X6 é? 0. 0. Muito bem. 0. Equações paramétricas. Quantas soluções temos? Infinitas. Bonitas. Os Com parâmetros, 3 qual a graus de liberdade? 3, né? 3, muito bem. A solução geral pode ser escrita então assim. X, X2, X3, X4, X5 e X6 são menos 3T1, menos 4. 2 menos 3T3, vírgula T1, vírgula menos 2T2, vírgula T2, vírgula T3, vírgula 0. Pronto. Sistema determinado, sistema consistente, né? Sim, sim. Tem soluções. Consistente, eu estou usando a palavra consistente ou outra, eu estou usando É isso mesmo, professor. consistente indeterminado, né? Consistente indeterminado com grau de liberdade 3, né? Então, consistente tem solução, indeterminado são infinitas, e grau de liberdade, o número de parâmetros. 3 parâmetros, tá? Beleza? Professor, Oi, Gênia. então, no caso, a gente não precisa explicitar que ele é homogêneo, né? Porque, por ser indeterminado, a gente já entende que ele é homogêneo. Não, homogêneo, ele vem lá do começo. Homogêneo é o sistema, tem equações tais que a parte direita da equação sempre é nula. 0, 0, 0. Tá bom? Uhum. Isso é o significado de homogêneo. Mas isso não vai garantir que ele vai ser indeterminado por causa dessas infinitas soluções? Ah, sim. O que você está falando é uma observação de modo geral. De modo geral, a gente vai ver que, e esse é bem simples de ver, que todo sistema homogêneo é consistente. Isso. Todo sistema homogêneo é consistente. Então, sempre tem uma solução, aí só basta saber se é determinado ou indeterminado. Tá? Então, quando eu tiver o mesmo número de equações e de incógnitas, o sistema homogêneo vai ser determinado. E quando tiver menos equações do que incógnitas, vai ser indeterminado. Mas ele sempre será consistente. Tá bom? Ah, tá certo. Obrigada. De nada. Essa observação é muito simples. Ó. Se você pega um sistema homogêneo, você já pode perceber que tem uma solução. Qual é essa solução? Ensina esse sistema aqui. Lembre-se que uma solução é substituir as variáveis por números e que ao fazer a substituição, todas as equações são satisfeitas. Qual é a substituição que você faria? A mais simples. Se todas as variáveis fossem zero. Isso. Se você faz x1 igual a x2 igual a xn igual a zero, você obtém uma solução. Isso aqui é uma solução. Sempre. Sempre que o sistema for homogêneo. É uma solução. Tá? Veja aqui no exemplo particular. Você fez 0, 0, 0, você satisfaz a primeira, a segunda, terceira, quarta, tá? Isso implica o quê? Que sistemas homogêneos sempre são consistentes, porque tem pelo menos uma solução. Sistemas homogêneos são consistentes.
sempre são consistentes. Beleza? Ok. Agora, voltando ao nosso exemplo, como a gente gera o zero a partir do parâmetro? Que parâmetro eu pego para gerar a solução nula? Lembre-se que quando você tem um sistema indeterminado, você dá valores aos parâmetros para obter todas as soluções possíveis. Então, qual o valor dos parâmetros para obter a solução particular 0,0000? Também deve ser zero? Então, se você pegar T1 igual a zero, T2 igual a zero, T3 igual a zero, você obtém a solução particular 0,00000, né? Para a gente verificar que essa observação geral ela é verdadeira nesse caso, né? É uma verificação, tá bom? Então, a solução nula é a solução trivial, tá bom? Essa solução sempre chamada solução nula, solução trivial, tá bom? Solução trivial. Chamada solução trivial, essa solução, tá? Chamada solução trivial. Então, o sistema, quando ele é homogêneo, sempre tem uma solução, que é a solução trivial, pelo menos ela, trivial, ok? Bom. Então, conceitos novos, né? Sistemas homogêneos, solução trivial e conceitos antigos. Processo de Gauss-Jordan, tá bom? Parametrização, equações paramétricas, solução geral, consistência, determinação e grau de liberdade, tá certo? Perguntas, comentários? Que mais? Que outra observação a gente tem? Olha o que acontece aqui com a última coluna. Ela é equivalente, ela seria que equação? Essa aqui, essa última. Seria aqui, qual a equação do sistema novo que eu deixei de escrever? Qual é? 0 igual a 0. É igual a zero. Então, não escrevi porque ela não, embora ela é verdadeira, zero sempre igual a zero, ela não acrescenta nenhuma informação importante para solucionar o sistema, tá? E isso aparece com equações homogêneas, tá? Se não for homogênea, ela às vezes nos indica a inconsistência, lembre-se, né? Vou ter aqui os zeros todos do lado esquerdo e a última entrada da linha ser um número não nulo, né? Então, eu deixei de escrever essa última equação porque ela não nos dá nenhuma informação, tá certo? Bom, então, vamos falar de algumas coisas gerais sobre sistemas homogêneos, tá? Vamos lá. Tá com seu sistema homogêneo, vou fazer uma pequena discussão aqui. Você começa com o sistema homogêneo, tá? Tem, por exemplo, A11x1, A12x2, ATA1nxn igual a zero. Segunda equação, A21x1 mais A22x2 mais até A2nxn igual a zero. Desse até a M1x1 mais a M2x2 mais a MNxn igual a zero, tá certo? Aí você faz o processo de eliminação e você obtém uma situação assim. Você vai ter o primeiro pivô, né? Chama de K1. Você tem o segundo pivô, K2, por aí vai, até o último pivô.
Pode ter rpvoice, por exemplo, tá? Tá certo? E aí você depois tem alguns somatórios das variáveis que são variáveis livres, né? Tá bom? Vou escrever esse negócio assim. Você obtém, à frente você obtém os somatórios, tá? Onde aparecem as variáveis livres, correto? Isso que aconteceu. Por exemplo, no caso anterior, né? Sistema original, você transforma nesse aqui, você tem as variáveis livres, líderes, tá? E depois da líder, você tem um somatório com as outras variáveis, tá bom? É isso que está escrito aqui. Igual a zero, igual a zero, tá bom? Então, se você tem... Quantos pivôs tem esse sistema aqui? K1, K2 até KR. Temos quantos pivôs? R pivôs, certo? 1, 2, até R, tá bom? Então, quantos parâmetros temos? Temos R pivôs, quantos parâmetros temos? R parâmetros. Não, os pivôs não são os parâmetros, lembre-se. Os pivôs, você deve tirar da quantidade de pivôs, você tem que pegar a quantidade de incógnitas e daí tirar o número de pivôs, tá? Então, N menos R, né? Exatamente. Se você tem R pivôs, o número de parâmetros vai ser igual à quantidade de incógnitas menos o número de pivôs. Número de parâmetros igual a N menos R, né? E isso que eu chamo de grau de liberdade também, né? Grau de liberdade. N menos R, tá certo? Então, todo sistema homogêneo sempre tem, sempre é consistente e indeterminado, tá? Perdão, sempre é consistente e o grau de liberdade vai ser exatamente o número de incógnitas menos o número de pivôs, tá? Isso é chamado teorema das variáveis livres de sistemas homogêneos, que está ali no livro, tá? Vou colocar ele aqui para vocês lembrarem. Cadê? Teorema das variáveis livres. Acho que é esse aqui. Não. Não é. Deixa eu ver aqui. Dois ponto um. Ah, sim, peraí. Deixa eu chegar lá. Aqui. Assim, ó. Teorema das variáveis livres. Dá para ver? Dá para ler direitinho ali? Teorema das variáveis livres. Sim, sim. Dá para ler. Pronto. Teorema das variáveis livres dos sistemas homogêneos, tá? Então, se você tem um sistema homogêneo com N incógnitas, aí você vai pegar a forma escalonada reduzida, tá? Escalonada reduzida. E ela tiver N linhas não nulas, ou seja, R pivôs, número de pivôs, que é igual ao número de linhas não nulas. Pivôs. Então, o sistema tem N-R variáveis livres, ou seja, N-R parâmetros, tá? Todo sistema homogêneo é consistente, tá? Como saber
quando que o sistema tem uma única solução. Lembre-se que consistente significa ou uma solução ou infinitas, tá? Como saber se o sistema tem uma só ou infinitas? Alguém consegue dizer alguma coisa? O número de variáveis e de equações é igual. Para ter uma solução única, lembre-se que não vai ter parâmetros, certo? Não tem parâmetros. Lembre-se que os parâmetros aparecem somente quando você tem infinitas pelo exemplos que a gente tem feito até agora. Lembre-se que os parâmetros acontecem nas ocasiões em que temos infinitas soluções, tá? Então, olhando para o teorema, quantas variáveis livres deveríamos ter para não ter solução? Para ter solução única? Quantos parâmetros tem que ter? Não pode ter nenhum. Isso significa o quê? N menos R tem que ser quanto? Isso, Pedro, muito bem. N menos R tem que ser zero, portanto, N igual a R. Isso quer dizer o quê? Que você tem que ter tantos pivôs quanto equações. Tá? Tá bom? E para ter infinitas soluções, tem que ter quantos pivôs? Tem que ter pelo menos um pivô, né? Para ter infinitas soluções. Isso quer dizer o quê? Um parâmetro, né? Pelo menos um parâmetro, ou seja, N menos R tem que ser no mínimo quanto? No mínimo 1, então? Mínimo 1, muito bem. Então, a gente tem a seguinte situação. Se isso tudo para sistema homogêneo, tá? Isso só vale para sistema homogêneo. Temos duas possibilidades. Primeiro, N igual a R. Isso implica determinado. Ok? Segunda possibilidade, indeterminado. Então, N menos R tem que ser no mínimo 1. Ou seja, R tem que ser no máximo quanto? N, no caso, N menos 1. N menos 1 no máximo. Né? Não, N sempre tem. N pode ser, mas isso não. Isso não diz nada. Né? Essa última equação não diz nada, tá? Indeterminado. Ok. Deixa eu falar. Bom, o que acontece se temos M equações, né? M igual ao número de equações. Qual a relação de M com R? R é o número de pivôs, mas é a mesma coisa do que o número de linhas não nulas da forma reduzida. Quantas linhas tem as matrizes do processo todo? As linhas mudam no processo de eliminação? A quantidade de linhas? Não. Então, qual a relação de R com M? Mas vão existir as linhas nulas ainda, né? R Não. é maior ou menor que M? É menor. Menor ou igual, correto? Sim, sim. O número de pivôs sempre é menor ou igual que o número de linhas, ou seja, que o número de equações. Veja aqui, ó.
Quantos pivôs você tem aqui? 3. Quantas equações tinha? Quantas 4. equações temos? 4, tá? Então, o número de pivôs sempre é menor ou igual que o número de linhas, tá bom? Tá? Então, se temos mais incógnitas do que equações, né? Ou seja, mais incógnitas, certo? Do que equações, né? O que eu posso dizer sobre o número de pivôs? Ele é menor ou igual que o número de linhas, correto? Mas ele é estritamente menor que n, tá? Então, o que eu posso dizer do número de variáveis livres? Você tem 3 pivôs, 4 equações e 6 incógnitas. O que eu posso dizer do número de parâmetros? 6 menos 3 é 3. positivo, né? Você sempre tem, quando tem menos incógnitas, menos equações do que incógnitas, certo? Ou seja, mais incógnitas do que equações, o número de pivôs sempre é menor, exatamente menor do que o número de incógnitas, né? Portanto, a diferença é que o número de parâmetros sempre é positivo. Então, tem pelo menos um parâmetro, tá? Então, existe pelo menos uma variável livre. Então, qual a conclusão? O sistema é de que tipo? Indeterminado, tá? Tá bom? Concordam comigo? Sim. Então vamos voltar. Se tivermos menos equações do que incógnitas, ou seja, mais incógnitas do que equações, com certeza o número de pivôs vai ser menor que o número de incógnitas. Então, a diferença que o número de parâmetros ou o número de variáveis livres tem que ser positiva. Então, tem que ter pelo menos uma variável livre, portanto, pelo menos um parâmetro, portanto, infinitas soluções, ou seja, o sistema indeterminado, tá? Então, com sistemas homogêneos, a gente já sabe o que esperar quando você olha para o sistema, tá? O que acontecia com esse sistema homogêneo? Vamos ver o nosso exemplo anterior. A gente não precisava começar a fazer operações elementares às cegas. Quantas equações tem? Quantas variáveis? 4 equações, né? E 6 variáveis. Então, temos mais variáveis do que equações. Qual a conclusão? Vai ter infinitas soluções. Infinitas soluções. Ainda não sabemos qual é o grau de liberdade, mas pelo menos tem grau de liberdade 1, tá bom? Então, sempre que tiver um sistema homogêneo, com mais incógnitas do que equações, você tem que esperar que no final do processo de Gauss apareça pelo menos um parâmetro, tá bom? Se não aparecer, você fez alguma coisa errada no meio, ok? Ok. Então, isso é muito Professor, você escreveu que sistemas homogêneos sempre são? consistentes. Consistentes? Isso, Rodrigo, consistentes. Tem pelo menos uma solução trivial. Consistentes. Consistentes. Melhorou, Rodrigo? Rodrigo? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Tem a ver com
na parte dos exercícios, daquele verdadeiro e falso, tem uma pergunta que é sobre esse teorema aí. Ele coloca o seguinte, se um sistema linear tem mais incógnitas do que equações, então o sistema deve ter uma infinidade de soluções. Essa é a proposição. Eu respondi como verdadeiro, mas o gabarito está apontando como falso. Isso seria um erro do gabarito ou tem alguma coisa faltando? A questão qual é? A, B, C... É de verdadeiro ou falso, do conjunto de exercícios 1.2. É a seção de verdadeiro e falso, essa parte aí, 1.2. Ah, 1.2? Uhum. Deixa eu ver aqui, que página é? Tem a página aí? 25. 25? Ah, sim. É a letra I, no caso. Letra I, deixa eu ver. Se um sistema linear tem mais incógnitas do que equações, então ela é verdadeira quando, pelo que a gente acabou de discutir agora. Se for homogêneo, né? A gente acabou de discutir agora exatamente isso, mais variáveis do que equações, mais incógnitas do que equações. Correto? Ó, Sim, não, é isso. 6 incógnitas e 4 equações. Para sistema homogêneo é verdadeiro. Ah, sim, entendi. O que está faltando é ser um sistema homogêneo. Se não for homogêneo, não necessariamente você tem infinitas soluções. Você pode não ter soluções. Entendi. Pode ser inconsistente. Tá? Por exemplo, mais incógnitas do que equações. Por exemplo, você pode ter duas equações. Deixa eu só escrever aqui a questão verdadeiro e falso, letra I, né? Verdadeiro e falso. I, correto? Sim, foi aí. Seção 1.2. Então, peguei duas equações com 3 variáveis, tá? Esse sistema é homogêneo? Não. Cada equação representa o que no espaço tridimensional? Você tem 2 planos, certo? Certo. Só que esses planos não se intersectam. Tá bom? Sim, entendi. Você tem 2 planos paralelos. Então não tem solução, tá? Se fossem homogêneos, seria verdadeiro, tá bom? Do mesmo estudo. Então é falso. Por quê? Por esse exemplo aqui, tá? Sistema inconsistente. Inconsistente com mais variáveis do que equações. As incógnitas e 2 equações. Tá certo? É certo. Claro? Ficou claro agora? Sim. Pronto. Foi falta de atenção também. Beleza. É possível que tenha erros no livro. Isso é uma coisa normal, porque no processo de edição do livro, muitas mãos são utilizadas, né? Então, quando passa de uma pessoa para outra, pode ter um erro de digitação. É muito pouco provável ter um erro de conceito. A maioria dos erros, 90% dos erros são de digitação. Quando for passar a limpo, na última versão, acontece erro, tá? Então, a última opção sempre vai ser que tem um erro, mas pode acontecer ter um erro
na resposta, na pergunta, né? Mas você sempre tem que pensar nisso como uma última opção, tá bom? Sempre tem que tentar pensar um pouco, ok? Tudo bem. Vamos lá, então, continuar. Então, analisar sistemas lineares homogêneos pode ser pode ser. Você pode fazer uma análise prévia antes de passar a, a fazer operações elementares, tá? Sempre é possível quando o sistema é homogêneo, tá? Então, o resultado das nossas observações é o seguinte: sempre que você tiver um sistema linear homogêneo, com mais incógnitas do que equações, o sistema é indeterminado, tem infinitas soluções, tá bom? Então, você já sabe o que esperar e faz um processo esperando chegar numa solução desse tipo, tá certo? Bom. O que mais que eu posso falar? Vou fazer um exemplo bem interessante aqui, onde a gente analisa a situação, três situações diferentes, onde você já fez a redução da matriz, tá? Aqui. Vamos lá. Cadê essa parte? Acabei que não escrevi. Só, o que eu faço aqui? Deixa eu fazer rapidinho. Fazer aqui um. Não ter que escrever, vou falar. Eu errei aqui, perdão. Vamos colocar. Então, tem que escrever. Eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho, tá? Então, quem está com o livro aí, a gente vai fazer o exemplo 8, tá? Página 20. Tá? Aliás, deveria todo mundo já estar com o livro, né? Página 20. Vou fazer aqui rapidinho. O exemplo número 8, tá? Agora vai dar certo. Bom. Certo. Exemplo 8. Tentando fazer uma atalho para não ter que escrever as matrizes, mas acho que vou demorar mais. Tudo bem. Ok. Vamos lá, exemplo 8. Não, exemplo 8, você tem três matrizes aqui, tá? Elas correspondem a quem? A três sistemas lineares que já foi feita a primeiro passo do algoritmo. Ou seja, você tem a matriz na forma escalonada, tá? Exemplo 8, tá? Esse aqui é a primeira matriz. Então, o que é que eu posso dizer sobre o sistema? Primeira matriz.
Ele se trata do seguinte, a gente não precisa, assim, quando aprende o algoritmo, tem que saber extrair informação, além de sentar a cabeça e começar a fazer as contas. Você tem que saber extrair informação. E, depois de fazer suas contas, contrastar essa informação que você já conhecia com sua resposta. Isso permite ter uma compreensão maior. Então, se você olhar para a matriz à esquerda, qual a conclusão que você pode tirar? Qual seria a última equação do sistema novo? Seria 0 igual a 1. 0 igual a 1, tá? Isso quer dizer o quê? É um absurdo, né? Inconsistente. Consistente. O sistema é de que tipo? Inconsistente? Inconsistente. Inconsistente. Que significa o quê? Não possui soluções. Não possui soluções, muito bem. Então, você para de escrever na hora. A última equação, você escreve assim, a última equação é 0 igual a 1. Portanto, parou. Sistema inconsistente não possui solução. Acabou. Tá? Não precisaria escrever o sistema completo. Só escrever a última equação e diz por que parou, tá? B. Que acontece no exemplo B. Qual é a última equação? Zero igual a zero. Isso aí é algum problema? Não vai trazer nenhuma informação relevante. É uma afirmação verdadeira, 0 igual a 0, que não traz nenhuma informação relevante. Então, você simplesmente continuar. Qual o sistema novo? Novo. X1 menos 1, menos 6x2 2x2, mais 7. X3, mais 2x4, igual a 5. 5. Aqui seria x2, mais 2. X3, menos 4. X4, igual a 1. E x3, mais 6x4, igual a 9, correto? Bom, na verdade, não precisaria fazer isso. Quantas variáveis livres temos? Quantos pivôs? Temos 3 pivôs, né? 3. Então, quantos parâmetros? Apenas um. Parâmetros, que seria igual ao número de equações, que são 4, menos 3, igual a 1. Então, o sistema é de que tipo? Indeterminado, tá? Consistente e indeterminado. Grau de liberdade? De liberdade 1. Pronto. E a última equação? O que acontece com o último sistema? Então, deixa eu só. Eu não precisava ter feito isso aqui, tá? Eu coloquei coisa demais. Deixa eu só arrumar espaço para deixar o exemplo todo na mesma página. Então, esse seria uma observação prévia. Aí depois você continua, né? O que eu não quis fazer foi a continuação. Eu queria só que você observe que você pode tirar informação, né? E depois continuar o processo já tendo em vista o que você tem que esperar, né? Certo? Isso aqui tudo bem, né? Tudo bem. Beleza. C.
que acontece com o C. Número de pivôs. Já está na forma escalonada, então os pivôs, eles não vão desaparecer quando você faz a forma escalonada, correto? Quantos pivôs você tem? 4 pivôs, então. 4. Então, quantos parâmetros você tem? Nenhum. Muito bem. Parâmetros é igual a n menos r, que seria 4 menos 4 igual a 0. Então, isso significa o quê? Quantas soluções você tem? Possui uma solução, né? Uma só, uma única. Sistema consistente e determinado. Tá bom? Repetindo, o exemplo serve para quê? Você faz a primeira parte do algoritmo, né? Você faz a redução para obter a matriz na forma escalonada, tá? Aí você já tem o número de pivôs, isso não vai mudar, tá? Então, antes de continuar a fazer o algoritmo, seja fazer retrosubstituição ou fazer o processo de Jordan, que é zerar o que está em cima dos pivôs, você já pode analisar, tá? Se aparecer uma equação esquisita, zero igual a 1, zero igual a uma constante não nula, você já parou. Sistema inconsistente, não precisa continuar. Se aparecem equações do tipo zero igual a zero, tudo bem. Isso não vai fazer diferença. Aí você já conta o número de pivôs e você obtém o grau de liberdade. Se o grau de liberdade for positivo, o sistema vai ser consistente e indeterminado. Se o grau de liberdade for zero, você obtém um sistema determinado, ou seja, com solução única, tá certo? É claro o exemplo? Sim, professor. Aí, depois de fazer essa análise, você continua e você já sabe onde tem que chegar, tá? No último caso, no caso C, nos dois casos, você já sabe onde chegar, mas você pode errar no caminho e achar a única solução, achar a solução errada. Isso pode acontecer, mas isso já não está nas mãos de ninguém. Você tem que tentar fazer as operações certinho para chegar na solução certa. Mas esse passo intermediário de analisar é importante para você não ficar cego, querendo chegar no lugar sem ter uma noção de onde você tem que chegar, beleza? Então, muito importante fazer essa análise depois de fazer a primeira parte do algoritmo, tudo bem? Sim, sim. Beleza. Então, mais uma observação em relação a essas propriedades é a seguinte, ó. Eu já tinha falado um pouco, né, mas eu vou querer falar mais um pouquinho sobre isso. A gente tem seguintes observações, ó, sobre a forma escalonada reduzida e sobre a forma escalonada. Dá para ler direitinho aí? Sim, sim. Pronto, então, ó, qualquer matriz que você pegar, né, e a gente está pensando em matrizes que correspondem à matriz ampliada do sistema, né, você sempre pode, através do processo de Gauss-Jordan, reduzi-la a uma matriz na forma escalonada reduzida por linhas. E essa matriz é única, tá? Isso quer dizer o quê? Nós vimos nos exemplos que às vezes você pode fazer escolhas na hora de encontrar o pivô, por exemplo. Você pode fazer escolhas de encontrar o pivô de maneira diferentes, né? Então, digamos que a matriz tem quantos alunos aqui hoje? Temos 30 alunos, né? Então, suponha que você tem 30 possibilidades para formar o primeiro pivô, tá? O sistema 30
um sistema de 40 equações, vamos lá, e 100 incógnitas, vou dizer um exemplo. Então, cada um tem uma opção diferente de criar o primeiro pivô. Aí, depois de fazer os outros passos, pode acontecer a mesma coisa, você tem opções diferentes e cada um segue uma opção diferente, tá? Quando você faz o processo completo, Gauss e Jordan, no final, todo mundo deve chegar na mesma matriz, tá? Independentemente das escolhas feitas no meio. Então, isso que está escrito ali na primeira observação. Toda matriz tem uma única forma escalonada reduzida por linhas. Ou seja, independentemente de utilizar a eliminação de Gauss-Jordan ou fazer qualquer outra coisa, você, usando as operações elementares, você sempre vai chegar na mesma forma escalonada, tá? Se você não faz o processo completo, só faz a parte de Gauss, dependendo das escolhas, você tem matrizes diferentes, tá? Então, as suas escolhas no meio podem fazer com que seus colegas e você tenham matrizes escalonadas diferentes. Qual vai ser a única informação que é igual para todo mundo? A única informação é que os pivôs têm que aparecer nas mesmas posições, tá? Os pivôs vão aparecer nas mesmas posições, o que está embaixo dos pivôs vai ser tudo zerado, e as outras opções vão ser diferentes, tá? Isso que diz, isso é resumindo as observações 2 e 3, tá bom? É claro, então, a observação, no primeiro caso, independentemente das opções, todo mundo tem que chegar na mesma forma escalonada, reduzido, tá? Utilizando aquelas três equações elementares, aquelas três operações elementares, tá? Alguém pode dizer, Carl Jordan é muito chato, eu vou alterar o algoritmo. Eu vou primeiro zerar o que está em cima do pivô. Eu gosto de fazer assim. A ideia é que não, a ideia é que você faça Gauss Jordan direitinho, mas se você fazer, independentemente disso, vai chegar na solução de alguém que fez o algoritmo igual ao Jordan, e além disso, se todos fizerem Gauss Jordan, e fizerem opções distintas no meio, todo mundo deve chegar na mesma matriz no final, beleza? As outras duas querem dizer o quê? Se você só faz a metade do algoritmo, é possível que cada um de vocês obtenha uma matriz diferente. O único que não vai variar é a posição dos pivôs, tá bom? Tá bom, tá ok. E o número de linhas nulas e não nulas. Isso não vai mudar, tá bom? Aí ele faz uma definição. A posição pivô é a posição onde se encontram os pivôs da matriz. E as colunas onde tem os pivôs são chamadas de colunas pivô, tá bom? Aí ele faz um exemplo aqui, rapidinho, eu vou escrever, só para exemplificar. Então, por exemplo, se você pega a matriz já reduzida, digamos, né? Vou fazer a matriz original, é 0, 0 menos 0, 7, 12. Depois vem 2, 4, menos 10, 6, 12, 28. Depois vem 2, 4, menos 5, 6, menos 5, 1. Tá? Faz as operações e chega na matriz reduzida. Então, você teria 1, 2, menos 5, 3, 6, 14, 0, 0, 0, 1, não, 0, 0, 1.
0, menos 7. Aliás, a gente já fez esse exemplo por aí, me lembro, né? 0, 0, 1, 2, tá bom? Esse exemplo foi feito anteriormente, né? Bom, então quais são as posições pivô? Digam. Essa e essa, né? Quais são? Posições pivô. Qual a primeira? Eu digo posição 1 da coluna 1. Então, linha 1, Sim, sim. coluna 1. Vou colocar assim, L1, C1, tá? Para deixar mais compacto. Eu escrever menos, na verdade. Posição pivô 2, segunda posição pivô. L2, C3. Linha 2, coluna 3. Muito bem. E terceira posição pivô? L3, C5. L3, coluna 5. Linha 3, coluna 5. Pronto. Quais são as colunas pivô? Pivôs, Coluna né? 1, 3 e 5. Coluna 1, coluna 3 e coluna 5, tá? Essa informação vai ser importante lá no final, tá? No final não, é depois quando a gente aplicar essa teoria de sistemas lineares à teoria de espaços vetoriais, a gente vai ter que fazer contas com as colunas pivô. Quantas colunas pivô você tem, aí você tem informações na hora de resolver problemas, tá? Então, como eu digo sempre, percebam que a gente, em cada aula, fala de um monte de conceitos novos. E isso aí, vocês têm que ficar muito ligados, porque é muita informação. Então, se você vê sessão de exercícios, quando ele faz a revisão de conceitos, um monte de conceitos que a gente viu, ó, forma escalonada reduzida, forma escalonada, pivô, variável líder, variável livre, solução geral, eliminação gaussiana, eliminação de Gauss-Jordan, fase direita para frente, fase inversa para trás. Isso quer dizer o primeiro estágio do processo, o segundo estágio, sistema linear homogêneo, solução trivial, teorema das variáveis livres, retrosubstituição, tá? São muitos conceitos e eles se acumulam. Então, vocês têm que fazer com que não fiquem tão atrasados em relação aos conceitos. E a única forma de fazer isso é solucionar as questões do livro, tá? Quanto mais questões, vocês vão ficar com os conceitos melhor. Melhor interiorizados. Vocês vão entender melhor os conceitos e vão conseguir fazer uma boa leitura do livro, uma boa leitura das aulas, tá? Então, a gente vai mudar para a próxima sessão, se não tiverem perguntas. Tem alguma pergunta? Então, é muito importante. Esse processo de eliminação, a gente vai usar o tempo inteiro, tá? Então, vocês têm que saber fazer, ok? E tem muitos exercícios para praticar. Essa vai ser nossa ferramenta principal. Eu fiz um exemplo na última aula, né? Se vocês são pedreiros, então todo mundo tem que saber usar o martelo, tá? Então esse é o nosso martelo. Então quem não saber usar o martelo, tá? Não tá no lugar certo, tá bom? Beleza. Então, na seção 1.3, a gente vai pensar em matrizes
independentemente dos sistemas lineares, tá? Vai estudar as matrizes como objetos independentes, tá bom? Matrizes e operações entre matrizes. Ok? Depois de entender as operações, a gente tem vários tipos de operações, tá? Entre matrizes. Elas nos ajudam a entender, a ter uma outra abordagem na hora de estudar os sistemas lineares, tá? Mas elas não servem só para isso, tá? Então, matriz a gente está usando até agora para entender sistemas lineares, mas matrizes são objetos matemáticos que existem independentemente da teoria de sistemas lineares, tá? Então, você pode somar matrizes, pode multiplicar matrizes por números, pode multiplicar duas matrizes entre si, existem inúmeros tipos de produtos entre matrizes, a gente vai estudar o mais comum de todos. Existe a transposição de matrizes, o traço de matrizes, o determinante de matrizes, ok? Existem as matrizes inversas, tá? Ok? Então, nas próximas sessões, a gente vai aprender a fazer operações algébricas com matrizes, tá? E algumas vezes voltar para tentar entender o significado que podem dar essas operações na hora de resolver sistemas, tá? Vamos utilizar o método de Gauss, né, para encontrar as inversas das matrizes, tá? Depois, vamos comparar, né, fazer um paralelo, né, quando temos matrizes, perdão, quando temos sistemas lineares e representamos tudo no formato de matriz, como que você consegue estudar, observar, fazer observações sobre os sistemas usando teoria de matrizes, tá? Aí depois disso tem o capítulo de determinantes, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai esquecer um pouquinho os sistemas lineares, tá? Esquecer um pouquinho quer dizer o quê? Vamos focar em matrizes, às vezes vamos retornar aos sistemas lineares para comparar a teoria de matrizes com a teoria de sistemas lineares, tá? Mas a gente não vai mais estudar aquele algoritmo, tá bom? É muito importante que você faça as questões para você entender o algoritmo, tá? Aí vai passar esse capítulo inteiro falando de operações, depois vem o capítulo de determinante, depois vem a primeira prova. Depois da primeira prova, a gente retorna a estudar, a usar o processo de encontrar soluções dos sistemas para entender a teoria do segundo capítulo, tá? Da segunda unidade, tá bom? Então é importante, tem que aprender esse algoritmo de Gauss-Jordan, tá bom? Então, como o tempo acabou, nem vou começar a teoria, tá? Mas vocês já sabem o que vem daqui para frente, tá bom? Perguntas? Tá tranquilo, professor. Pronto, então é isso. A gente vai parar de pensar nos sistemas, não vai ter mais exemplos de solução de sistemas lineares, mas isso a gente vai usar o tempo inteiro, tá? Então vocês têm que praticar, certo? Valeu, gente. Então eu vou parar aqui de gravar.
estão dispensados. A gente se encontra